Meu irmão me enviou uma foto dizendo que ia se casar, me convidando para ser seu padrinho. Quando olhei a foto, vi que a noiva era meu primeiro amor que me largou 10 anos atrás, dizendo na frente da classe toda que eu era só um universitário pobre e que ela havia me traído com o filho do dono da empresa onde ela estagiava. Ela não me reconheceria hoje. Mudei completamente. Hoje sou o CEO da empresa, onde meu irmão é apenas o diretor de marketing. Agora enfrento o dilema mais difícil da minha vida. Conto para meu irmão quem ela realmente é e destruo a felicidade dele? Ou deixo ela entrar na família e assisto ela descobrir, pedaço por pedaço, que o homem que controla tudo é o mesmo que ela humilhou? Deixa eu voltar ao começo. Meu nome é Rafael Costa. Tenho 32 anos. CEO de uma empresa de tecnologia que fatura 40 milhões por ano. Moro numa cobertura de 300 metros quadrados. Dirijo um Porsche. Tenho conta bancária com mais zeros do que conseguia imaginar aos 22. Mas nada disso importava até 3 dias atrás, quando meu celular vibrou com uma mensagem do meu irmão Lucas. A mensagem dizia: "Mano, preciso te contar uma notícia. Liga pra mim quando puder." Liguei na mesma hora. Lucas atendeu no primeiro toque, voz eufórica, quase gritando: "Cara, eu vou casar!" Sorri instintivamente. Meu irmão mais novo, 27 anos, sempre foi o romântico da família. "Sério? Parabéns, mano! Quem é a sortuda?" Ele riu. "Lembra que te falei daquela mina incrível que conheci na conferência de marketing? A Carol?" Meu sorriso congelou. Carol? O nome sozinho já me deu um aperto no peito, mas Carol é nome comum. Podia ser qualquer pessoa. Lembro vagamente. Conta mais. Cara, ela é perfeita. Inteligente, ambiciosa, linda. Já estamos juntos há 8 meses e eu nunca tive tanta certeza de nada na vida. Vou pedir ela em casamento semana que vem. E queria que você fosse meu padrinho. Fiquei em silêncio por 2 segundos longos demais. Claro, mano. Seria uma honra. Mas manda foto dela, quero conhecer a futura cunhada. Ele riu de novo. Já vou mandar. Você vai amar ela, tenho certeza. Desliguei. Fiquei olhando para a tela do celular, coração batendo mais rápido que deveria. Não podia ser ela. Impossível. O universo não era cruel assim. O celular vibrou. Mensagem do Lucas com foto em anexo. Abri. E o mundo parou. Era ela. Carolina Mendes. 10 anos mais velha, cabelo mais curto, maquiagem mais sofisticada. Mas era ela. O mesmo sorriso calculado. Os mesmos olhos que me olharam com desprezo naquela sala de aula 10 anos atrás. Senti como se tivessem socado meu estômago. Larguei o celular na mesa. Respirei fundo 3 vezes. Tentei processar. Carolina Mendes. Meu primeiro amor. Minha primeira namorada de verdade. Minha primeira... tudo. E a primeira pessoa que me ensinou que amor não basta quando você não tem dinheiro. 10 anos atrás eu tinha 22. Estava no 4º ano de engenharia da computação. Morava numa república com mais 4 caras. Dividia quarto, comia miojo 4 vezes por semana. Meus pais, classe média baixa, tinham feito sacrifício absurdo para me colocar numa universidade particular boa. Eu trabalhava meio período como estagiário numa empresa de software. Ganhava R$ 800 por mês. Juntava tudo para ajudar em casa e pagar meus gastos. Namoro era luxo que mal podia pagar. Conheci Carolina num projeto integrado entre cursos. Ela fazia administração, eu engenharia. Ficamos no mesmo grupo. Desde o primeiro dia, ela me fascinou. Inteligente, articulada, confiante. Usava roupas de marca, sempre impecável, perfume caro que eu sentia quando ela passava. Vinha de família com dinheiro, morava sozinha num apartamento que os pais pagavam. Eu não entendia por que alguém como ela olharia para alguém como eu. Mas olhou. Começamos a sair depois das reuniões do projeto. Cafés baratos, caminhadas no parque porque eu não tinha dinheiro para restaurante. Ela dizia que adorava a simplicidade, que estava cansada de caras fúteis que só queriam ostentar. Eu acreditei. 3 meses depois, estávamos namorando oficialmente. Os primeiros 6 meses foram os melhores da minha vida. Pela primeira vez senti que era suficiente, que não precisava ter dinheiro para ser amado. Carolina dizia que o que importava era conexão, parceria, futuro juntos. Dizia que eu era diferente, especial, que ia longe. Eu planejava nosso futuro, imaginava casamento, filhos, vida inteira ao lado dela. Até o dia que tudo desmoronou. Foi numa sexta-feira. Lembro como se fosse ontem.
Tínhamos combinado de almoçar juntos na cantina da faculdade. Cheguei 5 minutos atrasado, vindo direto do estágio. Ela estava sentada numa mesa com 3 amigas, todas rindo alto. Me aproximei sorrindo. Oi, amor. Desculpa o atraso. O chefe me segurou. Ela me olhou. Não com carinho, com algo que nunca tinha visto antes. Impaciência, quase nojo. Rafael, senta. Preciso falar com você. O tom era frio, público, calculado. Sentei confuso. Amor, tá tudo bem? Ela suspirou alto, teatral. Não está. Olha, não tem jeito fácil de falar isso, então vou ser direta. Quero terminar. Senti como se tivessem jogado água gelada em mim. O quê? Por quê? Ela olhou para as amigas, que observavam com expressões entre pena e diversão. Depois olhou para mim. Porque eu cansei, Rafael. Cansei de namorar cara que não tem onde cair morto. Cansei de jantar em cantina universitária porque você não pode pagar restaurante. Cansei de ir no cinema em sessão da tarde porque ingresso é mais barato. Cansei de fingir que está tudo bem quando você aparece com a mesma calça jeans todo santo dia porque não tem outra. Cada palavra era tapa na cara. As pessoas ao redor começaram a perceber, a olhar. Carol, você está falando sério? Ela riu. Seco, cruel. Claro que estou. Você é legal, Rafael. Inteligente até. Mas legal não paga conta. Inteligente não compra roupa de marca. E, sinceramente, eu mereço mais. Tentei segurar a raiva, a humilhação. Você sempre disse que dinheiro não importava. Ela revirou os olhos. Eu disse o que você queria ouvir. Mas a verdade é que eu não aguento mais ser a namorada do coitadinho. Então é isso. Terminado. Uma das amigas dela murmurou algo baixo e todas riram. Levantei, mãos tremendo de raiva contida. Tá bom, Carol. Se é isso que você quer. Ela me olhou de cima. É. E só pra você saber, já estou saindo com outra pessoa. Guilherme Fonseca, filho do dono da empresa onde eu estagio. Ele tem 25 anos, apartamento próprio, carro importado e futuro garantido. Tudo que você nunca vai ter. As amigas riram mais alto. Algumas pessoas da cantina olhavam abertamente agora. Saí dali sem olhar para trás. Fui direto para a República, tranquei no quarto e chorei pela primeira vez desde criança. Não pela perda dela, percebi depois, mas pela humilhação. Pelo sentimento de ser insuficiente. De que não importava quanto eu me esforçasse, nunca seria o bastante para alguém como ela. Nos dias seguintes, descobri que ela já estava com Guilherme há pelo menos 1 mês. Que havia me traído durante semanas enquanto eu planejava nosso futuro. Que as amigas dela sabiam, riam de mim pelas costas, me chamavam de projeto de caridade da Carol. A humilhação se espalhou pela faculdade. Vira piada. O cara que achou que namoraria a Patricinha. Aquilo poderia ter me destruído. Quase destruiu. Passei 2 semanas trancado, faltando aulas, pensando em desistir de tudo. Mas então algo mudou. Raiva virou combustível. Dor virou motivação. Decidi que nunca, nunca mais ninguém ia me fazer sentir assim. Que ia construir vida onde ninguém pudesse me humilhar por não ter dinheiro. Voltei para a faculdade com foco que eu não sabia que tinha. Parei de sair, de perder tempo. Estudava 12 horas por dia. Consegui estágio melhor, em startup de tecnologia. Mostrei tanto empenho que me ofereceram sociedade minoritária quando me formei. Aceitei. Trabalhei 16 horas por dia durante 3 anos. A startup explodiu. Vendemos para a empresa maior por 20 milhões. Minha parte deu 3,5 milhões. Usei esse dinheiro para abrir minha própria empresa. Desenvolvimento de software corporativo. Contratei os melhores, trabalhei como condenado, construí reputação sólida. Em 5 anos, a empresa estava faturando 40 milhões por ano. Eu era CEO aos 30, rico de verdade. O tipo de rico que Carolina achava que eu nunca seria. Mudei fisicamente também. Perdi 15 quilos que tinha de sedentarismo. Academia 6 vezes por semana. Deixei barba crescer, bem cuidada. Cortava cabelo em barbearia cara toda semana. Roupas de marca, relógio suíço. Me tornei a versão de mim mesmo que ela disse que eu nunca seria. E durante todo esse tempo, pensei nela às vezes. Me perguntava onde estava, o que estava fazendo, se arrependia, se pensava no universitário pobre que virou CEO. Mas nunca procurei saber. Até 3 dias atrás, quando vi a foto dela na tela do meu celular, sorrindo ao lado do meu irmão mais novo. Lucas, meu irmão caçula, 5 anos mais novo que eu. Sempre foi o sociável, o carismático, o queridinho da família.
Enquanto eu era o nerd trancado no quarto com o computador, Lucas era popular, tinha amigos aos montes, namoradas todo ano. Estudou marketing, formou com notas medianas, mas networking impecável. Quando abri minha empresa, ofereci lugar para ele. Começou como assistente de marketing. Era bom, criativo, tinha talento. Promovi ele ao longo dos anos. Hoje é diretor de marketing, ganha 20 mil por mês, tem carro da empresa, apartamento que ajudei a comprar. Lucas não sabe que eu sou o dono da empresa. Ninguém da família sabe. Por questão de segurança, meu pai insistiu que mantivéssemos sigilo. Somos sócios no papel, 3 irmãos e nosso pai. Mas na prática, 70% é meu. Lucas acha que herdou parte igual, que seu sucesso é mérito próprio. Deixei ele acreditar nisso porque não queria criar ressentimento. E agora, Carolina Mendes, a mulher que me destruiu 10 anos atrás, estava prestes a casar com meu irmão, achando que ele era o herdeiro de fortuna. Sem fazer ideia de que o verdadeiro dono de tudo era o universitário pobre que ela descartou. Passei 3 dias processando. Não dormi direito nenhuma noite. Cada vez que fechava os olhos, via 2 opções se desdobrando na minha frente como linhas de código. Opção A: contar tudo para Lucas imediatamente. Mostrar fotos antigas, contar história, expor quem ela era, salvar meu irmão antes que ele cometesse erro. Mas isso significaria acabar com a felicidade dele na hora. Significaria ele me ver como intruso amargo que não superou o ex. E se ela tivesse mudado de verdade? 10 anos era um tempo suficiente para a pessoa amadurecer. Opção B: deixar rolar, ver até onde ela ia. Observar. Se ela realmente amasse Lucas, se tivesse mudado, então eu estava errado e ela merecia chance. Mas se fosse a mesma Carolina calculista e interesseira, então ela ia descobrir a verdade da pior forma possível. E eu estaria lá para assistir. Escolhi opção B, mas não por vingança. Pelo menos era o que eu dizia para mim mesmo. Escolhi porque precisava saber. Precisava ver se ela tinha mudado ou se ainda era a mesma pessoa que me despedaçou naquela cantina. No sábado seguinte, Lucas ligou. Mano, a Carol quer te conhecer. Vamos fazer jantar lá em casa. Pode vir? Meu estômago revirou, mas voz saiu firme. Claro. Que horas? Às 8. Vai ser informal, só nós 3. Desliguei e olhei para o espelho. Rafael, você tem certeza disso? Minha imagem não respondeu. Mas eu já tinha decidido. Cheguei no apartamento de Lucas às 8 em ponto. Apartamento de 2 quartos em bairro bom. Ajudei ele a dar entrada há 2 anos. Toquei a campainha, coração batendo mais rápido do que deveria. Lucas abriu porta, sorrindo. Mano, entra! Me abraçou forte. Entrei. E lá estava ela. Na sala, de pé ao lado do sofá, sorrindo. Vestido simples, mas elegante. Cabelo solto. Maquiagem leve. Exatamente como lembrava, só que 10 anos mais madura. Nossos olhos se encontraram. Esperei algum sinal de reconhecimento. Não veio. Ela me olhou como olharia qualquer estranho. Rafael, disse Lucas animado. Essa é a Carol. Amor, esse é meu irmão, o Rafael. Carolina deu 3 passos, estendeu a mão, sorriso educado e impessoal. Prazer em te conhecer, cunhado. Lucas fala tanto de você. Apertei a mão dela. Firme, rápido, profissional. Prazer é meu. Parabéns pelo noivado. Ela sorriu mais largo. Obrigada. Estou tão feliz. Lucas é o homem mais incrível que já conheci. Me sentei no sofá. Lucas foi buscar vinho na cozinha. Fiquei sozinho com ela por 30 segundos silenciosos. Carolina me olhou avaliando. Você trabalha com o quê, Rafael? Tecnologia, respondi vago. Mesma empresa que o Lucas. Ah, que legal. Ela sorriu. Lucas me contou que vocês trabalham juntos. Deve ser ótimo ter irmão como colega. Colega? A palavra quase me fez rir. Antes que eu pudesse responder, Lucas voltou com 3 taças e garrafa de vinho tinto. Imported, caríssimo, que eu tinha dado de presente para ele mês passado. Vamos brindar, disse Lucas animado, servindo. Carolina levantou taça. Ao amor! Lucas sorriu bobo. Ao futuro! Levantei minha taça. A verdade. Bebi. O jantar foi tortura meticulosamente planejada. Carolina estava impecável. Atenciosa com Lucas, educada comigo, contando histórias engraçadas de como se conheceram numa conferência de marketing. Trabalho numa agência de publicidade, explicou. Conheci o Lucas no coffee break. Ele derramou café na minha blusa sem querer. Riu. Foi o jeito mais desastrado e fofo de alguém puxar conversa comigo.
Lucas ria, apaixonado. Você não me deixou pagar a lavanderia. Ela segurou a mão dele sobre a mesa. Porque vi que você era diferente. Genuíno. Não estava tentando me impressionar com dinheiro ou status. Só queria me conhecer de verdade. Olhou para ele com ternura que parecia ensaiada. É raro encontrar homem assim hoje em dia. Observei cada gesto, cada palavra, procurando falha na fachada. Ela era boa. Muito boa. Talvez tivesse realmente mudado. Talvez 10 anos atrás fosse só garota imatura de 22 anos. Quase acreditei. Até ela abrir boca de novo. E você, Rafael? Perguntou, voltando a atenção para mim. Tem namorada? Balancei cabeça. Não no momento. Trabalho muito, não sobra tempo. Ela fez cara de pena. Ah, que pena. Mas tenho certeza que vai encontrar alguém. Homem bem-sucedido como você não fica sozinho por muito tempo. Bem-sucedido. Ela não fazia ideia de quão bem-sucedido. Lucas se intrometeu. O Rafael é workaholic, Carol. Vive na empresa. Tento tirar ele para sair, mas é impossível. Carolina sorriu. Admirável. Dedicação é qualidade rara. Bebeu vinho. Olhos me avaliando de novo. Mas cuidado para não deixar trabalho consumir sua vida. Dinheiro é importante, mas não é tudo. Quase cuspi vinho. Dinheiro não é tudo. Saindo da boca da mulher que me largou exatamente por não ter dinheiro. Segurei o comentário. Sorri de volta. Sabe as palavras. O jantar continuou. Carolina falou sobre planos do casamento. Vai ser em 3 meses, disse animada. Cerimônia pequena, íntima, não quero nada muito grande. Lucas concordou. A Carol não tem família próxima, é complicado. Olhei para ela. Sem família? Ela baixou olhos, expressão ensaiadamente triste. Fui adotada quando tinha 5 anos. Meus pais adotivos morreram num acidente de carro quando eu tinha 18. Não tenho irmãos. É só eu. Senti pontada de algo. Pena? Não. Desconfiança. Ela sempre foi boa em usar vulnerabilidade como ferramenta. Lucas segurou mão dela. Por isso quero que esse casamento seja perfeito. Ela merece família, amor, estabilidade. Vou dar tudo isso pra ela. Carolina sorriu, lágrimas nos olhos. Você já me deu, amor. Você é tudo que eu preciso. Beijaram. Desviei o olhar, desconforto crescendo no peito. Quando me despedi 1 hora depois, Carolina me abraçou. Foi breve, educado, mas senti ela sussurrar no meu ouvido. Obrigada por aceitar ser padrinho. Significa muito para o Lucas. E para mim. Me afastei, olhei nos olhos dela. Procurei qualquer sinal de que ela me reconhecia. Nada. Sorri. É meu prazer. Bem-vinda à família, Carol. Saí de lá com mais dúvidas que certezas. Nas semanas seguintes, fui convocado para diversos eventos de preparativos. Chá de panela, prova de buffet, reunião com cerimonialista. Carolina estava sempre lá, sempre perfeita, sempre no papel. Observei ela interagir com minha família. Meus pais a adoraram imediatamente. Minha mãe chorou quando Carolina disse que nunca teve figura materna de verdade. Meu pai elogiou a postura profissional dela, disse que Lucas tinha sorte. Durante uma dessas reuniões, na casa dos meus pais, presenciei conversa que confirmou minhas suspeitas. Estava na cozinha pegando água quando ouvi vozes na varanda. Carolina e minha mãe. De Marta. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Voz de Carolina, suave. Claro, querida. Você acha que o Lucas vai conseguir... Digo, ele tem planos de crescer na carreira? Sei que é diretor de marketing, mas não sei. Sempre fico preocupada com o futuro, sabe? Segurança financeira. Minha mãe riu. Querida, pode ficar tranquila. Lucas é diretor de empresa familiar. Meu marido e os meninos são sócios. Lucas vai ter parte da herança quando a gente não estiver mais aqui. Vocês vão ficar bem. Silêncio. Depois suspiro aliviado de Carolina. Que alívio. Não que eu me importe com dinheiro, claro. Mas depois de crescer sem nada, sabe como é. Quero construir família estável sem preocupações. Minha mãe fez som compreensivo. Eu entendo perfeitamente, filha. E pode confiar, o Lucas vai cuidar de você. Sai da cozinha antes que me vissem. Sangue fervendo. Lá estava. A confirmação. Ela não mudou nada. Ainda era a mesma Carolina calculista, interesseira, que media valor de homem pela conta bancária. E meu irmão era apenas o próximo alvo. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, consegui dormir. Porque tinha decidido. Não ia interferir ainda. Ia deixar o plano dela avançar. Até o último momento. E então, apenas então, ia revelar a verdade. Não para me vingar,
mas para salvar meu irmão do mesmo erro que eu cometi. Os meses passaram rápido. Cada evento, cada jantar, cada reunião familiar era peça de teatro onde todos tínhamos nossos papéis. Carolina, a noiva perfeita. Lucas, o noivo apaixonado. Eu, o cunhado solidário. Mas por baixo da superfície, algo estava se construindo. Uma tensão que ninguém além de mim percebia. Teve momentos em que Carolina quase me reconheceu. Uma vez, num jantar, ela me olhou por tempo demais e disse: Rafael, você me lembra alguém. Não consigo colocar o dedo. Meu coração parou. Sorri. Deve ter uma dessas caras comuns. Todo mundo me confunde com alguém. Ela riu. Deve ser isso mesmo. Teve outro momento na empresa. Ela foi almoçar com Lucas e passei por eles no corredor. Carolina viu funcionários me cumprimentando com respeito excessivo. Franziu testa. Por que todo mundo te trata como se você fosse o chefe? Lucas riu. Meu irmão é workaholic competente. Pessoal respeita. Carolina pareceu satisfeita com a resposta, mas olhou para mim de forma estranha pelo resto do almoço. 2 semanas antes do casamento, quase cometi erro. Estava no meu escritório, porta entreaberta, quando ouvi discussão no corredor. Carolina e Lucas. Amor, por que não posso ver seu contra-cheque? Voz dela, tentando soar casual. Lucas respondeu, claramente desconfortável. Carol, já falamos disso. Ganho bem, tá bom? Não precisa se preocupar. Mas eu quero saber quanto, insistiu ela. Não é desconfiança, é só para planejar nosso futuro juntos. Orçamento, casa, filhos. Preciso saber com o que podemos contar. Lucas suspirou. Ganho 20 mil por mês. Mais bonificações no fim do ano. Dá uns 300 mil por ano. Tá bom? Silêncio. Depois, voz de Carolina, tensa. 20 mil? Só? Lucas ficou na defensiva. Como assim só? É salário excelente, Carol. Não, desculpa, não quis dizer assim. É ótimo, claro. Só que pensei que como diretor de empresa da família, Lucas cortou irritado pela primeira vez. A empresa vai bem, mas não somos milionários, Carol. Vivemos bem, confortavelmente, mas não espera mansão e jatinho particular. Outro silêncio. Depois, voz dela, voltando ao tom doce. Claro, amor. Desculpa. Não me importo com isso. Só queria entender melhor. Te amo pelo que você é, não pelo que tem. Eles se afastaram. Fiquei sentado, olhando para a tela do computador. 20 mil por mês. Lucas achava que isso era tudo. Não sabia que o apartamento dele era meu, que o carro era meu, que os 300 mil por ano eram uma fração do que a empresa realmente faturava. E Carolina acabara de mostrar decepção porque 20 mil não era suficiente. Uma semana antes do casamento, Lucas marcou comigo num bar. Precisava conversar, disse. Cheguei e ele já estava lá, cerveja meio vazia na frente, expressão séria. Mano, preciso te perguntar uma coisa. Sentei. Fala. Ele mexeu o copo sem me olhar. Você acha que a Carol me ama de verdade? Coração acelerou. Respirei fundo. Por que está perguntando isso? Ele suspirou pesado. Sei lá, mano. Às vezes tenho a sensação de que ela está mais interessada em estabilidade do que em mim. Pergunta muito sobre dinheiro, sobre futuro, sobre herança. Nunca diretamente, mas nas entrelinhas. Hoje ela perguntou quanto vale a empresa. Quanto cada um de nós vai herdar quando o pai se aposentar. Me forcei a ficar calmo. E o que você respondeu? Que não sabia números exatos. Que a empresa é patrimônio familiar, mas não ficamos falando de valores. Ela ficou meio chateada. Tentou disfarçar, mas percebi. Lucas olhou para mim pela primeira vez. Você acha que estou sendo paranoico? Tive a chance perfeita ali. Podia ter contado tudo. Terminado aquilo antes que fosse longe demais. Mas algo me segurou. Precisava que ele visse com os próprios olhos. Precisava que a revelação viesse dela, não de mim. Acho que todo mundo fica inseguro antes de casar. Falei. É compromisso enorme. Mas se você tem dúvidas reais, talvez devesse conversar com ela. Ou adiar casamento. Lucas balançou cabeça. Não. Eu a amo. E ela me ama. Tenho certeza. É só nervosismo pré-casamento. Bebeu o resto da cerveja. Obrigado por me ouvir, mano. Você sempre foi meu porto seguro. Sorri apertado. Sempre vou estar aqui para você. Não importa o que aconteça. 2 dias antes do casamento, tomei decisão final. Não ia deixar meu irmão se casar com ela. Mas também não ia simplesmente contar. Ia fazer melhor. Ia fazer com que ela se revelasse sozinha. E então, apenas então,
Lucas veria quem ela realmente era. Liguei para Lucas na manhã do dia anterior ao casamento. Ele atendeu estressado. Mano, tá tudo caótico aqui. Tem 1000 detalhes de última hora. Respira fundo, falei. Escuta, preciso te ver. Hoje. É urgente. Ele hesitou. Rafael, hoje não dá. Amanhã eu caso, tenho que. É sobre a Carol. Cortei. Silêncio do outro lado. Depois, voz baixa. O que tem a Carol? Não posso falar por telefone. Vem na minha casa, agora. Por favor, é importante. Lucas chegou 1 hora depois. Entrou na minha cobertura olhando ao redor como sempre fazia, impressionado com o lugar que eu morava. Mano, um dia você me explica como consegue pagar isso tudo com salário de funcionário. Sentei no sofá, apontei para a poltrona em frente. Senta. Hoje você vai descobrir várias coisas. Ele sentou, expressão mudando de curiosa para preocupada. Tá me assustando. O que está acontecendo? Respirei fundo. Peguei tablet que estava na mesa de centro, já com tudo preparado. Lucas, antes de te mostrar isso, quero que saiba que tudo que fiz foi para te proteger. Ele franziu testa. Proteger de quê? De cometer o mesmo erro que eu cometi há 10 anos atrás. Passei tablet para ele. Na tela, foto minha de 10 anos atrás. Cabelo diferente, sem barba, 15 quilos mais gordo, roupa barata de universitário pobre. E ao meu lado, sorrindo abraçada em mim, Carolina Mendes. Lucas olhou para a foto, para mim, para a foto de novo. Processando. Isso é... você? Acenei. 10 anos atrás. 2º ano de faculdade. Ele olhou de novo para a foto. E essa é... Deslizei tela. Mais fotos. Eu e Carolina num parque. Num restaurante barato. Na república onde eu morava. Beijo na bochecha. Abraçados. Claramente um casal. Lucas largou o tablet como se queimasse. Cara, o que é isso? O que você está me dizendo? Me levantei. Comecei a andar. Estou te dizendo que Carolina Mendes foi minha namorada há 10 anos. Que namoramos por 9 meses. E que ela me largou da forma mais humilhante possível, na frente de toda a faculdade porque eu era pobre. Contei tudo. Cada detalhe. A cantina. As palavras dela. A traição com Guilherme. A humilhação. Como aquilo me destruiu. Como usei aquela dor para construir tudo o que tenho hoje. Lucas ficou em silêncio durante todo o relato, rosto ficando cada vez mais pálido. Quando terminei, ele balançou cabeça. Não, isso não faz sentido. A Carol não é assim. Ela mudou. 10 anos é muito tempo. Pessoas mudam. Olhei para ele. Mudam? Lucas, nas últimas semanas, quantas vezes ela perguntou sobre dinheiro? Sobre herança? Sobre quanto você ganha? Ele abriu boca para responder, fechou. Exatamente, continuei. Ela não mudou. Continua sendo a mesma pessoa interesseira que me usou e descartou. E agora está fazendo o mesmo com você. Lucas se levantou, agitado. Mesmo que tudo isso seja verdade, mesmo que ela tenha sido horrível com você, isso não prova que não me ama. Talvez ela realmente mudou. Talvez o que sente por mim seja real. Peguei outro documento da mesa. Contrato pré-nupcial que você assinou semana passada. Lembra? Ele ficou confuso. Lembro. E daí? Abri documento. Esse contrato diz que, em caso de divórcio, ela tem direito a 50% de todos os bens adquiridos durante casamento e de 20% da herança que você receber enquanto casados. Ele balançou cabeça. Isso é padrão. O advogado dela que sugeriu. Exatamente. O advogado dela. Lucas, isso não é amor, é investimento. Ele me olhou, lágrimas começando a formar. Você está fazendo isso por vingança? Por que não superou o que ela fez? Não, falei firme. Estou fazendo porque você é meu irmão. E não vou deixar ela destruir sua vida como destruiu a minha. Lucas caiu de volta na poltrona, cabeça nas mãos. Eu caso amanhã, Rafael. As pessoas já estão vindo. Os convites foram enviados. A igreja está reservada. Como que eu cancelo tudo agora? Você não precisa cancelar, falei. Só precisa confrontar ela. Ouvir da boca dela. E então decidir. Ele olhou para mim desesperado. E se ela negar tudo? E se disser que você está inventando? Peguei tablet de novo, mostrei mais fotos, mensagens antigas que tinha guardado, até postagens de redes sociais de 10 anos atrás. Tenho provas suficientes, Lucas. Ela não vai conseguir negar. Ele ficou em silêncio por tempo que pareceu eterno. Finalmente levantou. O que você quer que eu faça? Pensei por um momento. Depois sorri. Nada.
Você não precisa fazer nada. Eu vou resolver isso. Ele franziu testa. Como? Deixa comigo, respondi. Só me promete uma coisa. Ele acenou. Amanhã não apareça na igreja. Ele arregalou olhos. O quê? Como assim não aparecer? Confia em mim, pedi. Apenas não apareça. Mande mensagem para ela dizendo que está com atraso, mas que vai chegar. E então, não vá. Lucas me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Rafael, eu não posso, simplesmente. Sim, você pode, cortei. E vai. Porque amanhã, Carolina vai descobrir quem eu realmente sou. E quando descobrir, ela vai tomar uma decisão. E essa decisão vai mostrar para você exatamente quem ela é. Lucas abriu boca para protestar de novo, mas eu ergui mão. Confia em mim? Ele hesitou, mas finalmente acenou. Confio. Sempre confiei. Então me deixa fazer isso. Por você. Por mim. Pela verdade. Ele assentiu devagar, pegou o casaco e saiu, expressão de quem estava indo para próprio funeral. Quando a porta fechou, me sentei de volta, coração batendo forte. Agora era só esperar o último ato. Na manhã do casamento, acordei às 6. Tomei banho longo, me vesti com o mesmo terno que usaria como padrinho. Impecável, caro, cada detalhe perfeito. Olhei para reflexo no espelho. 10 anos antes, eu era o universitário pobre sem futuro. Hoje, era CEO de império que ela nem imaginava. Sorri. Hoje, Carolina Mendes, você vai aprender que algumas escolhas têm consequências e que o universo tem senso de humor cruel. Cheguei na igreja às 3 da tarde. Casamento estava marcado para 4. O lugar estava decorado lindamente. Flores brancas por todo lado, fitas de cetim, cadeiras vazias esperando convidados que nunca viriam. Tinha certificado pessoalmente que todos os convidados do lado do noivo fossem avisados que cerimônia estava cancelada. Apenas o lado da noiva não sabia. E como Carolina não tinha família nem amigos próximos, não tinha ninguém do lado dela. O cerimonialista me viu entrar. Senhor Costa, ainda não sei se entendi direito. O casamento está cancelado, mas o senhor quer que eu... Deixe tudo como está. Cortei. E deixe as portas abertas. Vou ficar aqui. Ele pareceu confuso, mas acenou. Como o senhor quiser. Está pago de qualquer forma. Subi até o altar. Olhei para a igreja vazia. Luz entrando pelos vitrais coloridos. Tudo perfeitamente preparado para casamento que não ia acontecer. Tinha algo poeticamente trágico naquilo. Me posicionei exatamente onde noivo deveria estar, de frente para o corredor central. E esperei. 4 horas chegaram. Depois 5 minutos. 10. 15. Às 4h20, ouvi som de carro estacionando lá fora. Motor desligando. Porta batendo. Salto alto no piso de pedra lá fora. Meu coração acelerou pela primeira vez em horas. Lá vem. A porta da igreja se abriu. E Carolina entrou. Estava deslumbrante. Vestido branco longo, cauda arrastando no chão. Véu cobrindo o rosto. Buquê de rosas brancas nas mãos. Maquiagem perfeita. Cabelo preso em coque elegante. A noiva perfeita. Para casamento que não existia. Ela deu 3 passos para dentro. Parou. Olhou ao redor, processando lentamente que a igreja estava completamente vazia. Não tinha um convidado sequer. Nem padrinhos, nem família, nem o noivo. Apenas uma pessoa. Eu, parado no altar, esperando. Vi a expressão dela mudar em câmera lenta. Confusão. Depois preocupação. Depois medo começando a crescer. Ela deu mais 2 passos, devagar. Rafael? Voz saindo trêmula. O que? Onde está todo mundo? Onde está o Lucas? Não respondi imediatamente. Apenas a observei. Cada segundo de confusão dela era vingança pequena, mas satisfatória. Finalmente falei. Voz ecoando na igreja vazia. Não vai ter casamento, Carol. Ela congelou. O quê? Do que você está falando? Onde está meu noivo? Dei passo para a frente saindo da sombra do altar, luz dos vitrais batendo no meu rosto. Seu noivo descobriu quem você realmente é, e quem eu realmente sou. Ela balançou cabeça, ainda não entendendo. Você? Quem você é? Você é só o irmão dele, o funcionário. Parei a 3 metros dela. Olhei diretamente nos olhos dela. Olha bem pra mim, Carol. Coloquei peso em cada palavra. Olha, bem... Vi acontecer em tempo real, os olhos dela varrendo o meu rosto, buscando alguma coisa familiar, tentando encaixar as peças. Eu deixei barba crescer, perdi peso, mudei cabelo.
roupas caras, postura confiante. Era homem completamente diferente do universitário de 10 anos atrás. Mas os olhos eram os mesmos. E então, vi o momento. O clique. A cor fugindo do rosto dela. Lábios se abrindo em choque silencioso. Buquê escorregando das mãos, caindo no chão com um som surdo. Não, sussurrou ela. Não pode ser. Dei outro passo. 10 anos atrás, você me humilhou na frente de toda a faculdade. Disse que eu era só universitário pobre sem futuro, que nunca seria nada, que você merecia mais. Me trocou pelo filho do dono da empresa porque ele tinha carro importado e futuro garantido. Lembra? Ela começou a tremer visivelmente. Rafael balbuciou. Você é o Rafael? O Rafael da faculdade? Sorri. Frio. Calculado. Exatamente. O mesmo universitário pobre que você descartou como lixo. Só que mudei algumas coisas nesses 10 anos. Quer saber quais? Apontei ao redor. Essa igreja? Eu paguei. A decoração? Eu paguei. O buffet que não vai acontecer? Eu paguei. Ela balançou cabeça, lágrimas começando a escorrer. Não. Você disse que era só funcionário? Funcionário. Repeti, quase rindo. Carol, eu sou o CEO. Dono de 70% da empresa. Lucas é apenas diretor de marketing. Um bom diretor, mas empregado. O apartamento onde ele mora, eu comprei. O carro que ele dirige, eu dei de presente. O salário de 20 mil que decepcionou tanto você, eu assino. Vi cada palavra cair nela como soco. Ela recuou, tropeçou no próprio vestido, se equilibrou. Isso não... Você está mentindo. Puxei celular do bolso, mostrei a tela. Contrato social da empresa. Lá estava. Rafael Costa. 70%. Depois mostrei outro documento. Escritura do apartamento do Lucas. Meu nome. Ela olhou e viu o exato momento em que toda a esperança morreu nos olhos dela. Você disse uma vez que eu nunca seria nada, continuei, guardando o celular. Que legal não paga conta. Que inteligente não compra roupa de marca. Bom, eu provei você errada em cada ponto. Construí império do zero. Virei exatamente o tipo de homem que você procurava. E sabe o que é mais engraçado? Ela não respondeu. Apenas chorava silenciosamente. Rímel escorrendo pela maquiagem perfeita. Durante esses 10 anos, continuei. Você continuou sendo exatamente a mesma pessoa. Calculista. Interesseira. Medindo o valor de homem pela conta bancária. Não amava meu irmão. Amava o que achava que ele tinha. Mas engraçado. O que ele tinha era tudo meu. Carol caiu de joelhos, vestido se espalhando ao redor dela como nuvem branca. Por favor, sussurrou. Por favor, Rafael. Eu era jovem, idiota, imatura. Eu mudei. Eu juro que mudei. Se soubesse que era você, parei ela. Se soubesse que era eu, o quê? Teria ficado comigo ao invés do Lucas? Ela abriu boca, fechou. Exatamente, falei. Isso não é amor, Carol. Isso nunca foi amor. Era investimento. E você escolheu errado. Me virei para sair. Ela gritou atrás de mim. Onde está o Lucas? Preciso falar com ele. Preciso explicar. Parei, olhei por cima do ombro. Lucas está em casa. Dos nossos pais. Livre. Acordado. Sabendo exatamente quem você é. Você perdeu, Carol. De novo. Mas dessa vez, foi você que ficou sozinha, de joelhos, se perguntando o que fez de errado. Caminhei até a porta. Antes de sair, virei pela última vez. Ah, e Carol, aquele Guilherme Fonseca que você me trocou, filho do dono da empresa, ele faliu a empresa do pai em 5 anos. Hoje trabalha para mim como gerente de vendas, ganha 6 mil por mês. Então, no fim, você conseguiu o que queria. Segurança financeira. Só que, de novo, veio de mim. O universo tem senso de humor cruel, não acha? Sai da igreja sem olhar para trás. Ouvi ela soluçar alto atrás de mim, som ecoando pelas paredes vazias. Não senti satisfação. Não senti raiva. Senti vazio. Como se tivesse finalmente fechado o capítulo que ficou aberto durante 10 anos. Liguei o carro e dirigi direto para a casa dos meus pais. Lucas estava lá, sentado na sala, ainda de pijama, olhos vermelhos. Quando me viu entrar, se levantou. Aconteceu? Acenei. Aconteceu. Ela te reconheceu? Acenei de novo. No final, sim. E? Como ela reagiu? Exatamente como eu esperava. Tentou se explicar. Disse que tinha mudado. Que se soubesse que era eu...
Lucas completou a frase. Teria ficado com você ao invés de comigo. Não era sobre amor, era sobre dinheiro. Ele se sentou de novo, pesado. Caralho, mano. Eu realmente achei que ela me amava, que era diferente. Coloquei mão no ombro dele. Eu sei, e sinto muito que tenha acontecido assim. Mas melhor descobrir agora do que daqui 10 anos, com filhos no meio. Ele olhou pra mim. Você não fez isso só por mim, né? Fez por você também, pela vingança. Fiquei em silêncio por momento. Depois assenti. Sim, parte de mim queria que ela sentisse uma fração do que eu senti. Mas juro, Lucas, se eu achasse que ela realmente te amava, que tinha mudado de verdade, eu teria deixado quieto. Mas ela não mudou. E eu não ia deixar ela fazer com você o que fez comigo. Lucas me abraçou forte. Obrigado, mano, por me salvar. Mesmo que doa pra caralho agora, sei que você fez a coisa certa. Retribuí abraço. Sempre vou te proteger. Sempre. Passamos o resto do dia ali, os três. Eu, Lucas e nosso pai, que finalmente contou para Lucas toda a verdade sobre a empresa. Sobre quem realmente construiu tudo. Sobre por que mantivemos sigilo. Lucas ficou em choque no começo, mas depois riu. Então, durante todo esse tempo, eu era apenas o diretor enquanto você era o dono? Acenei. E eu adoraria promover você a vice-presidente, se aceitar. Ele sorriu pela primeira vez no dia. Aceito. Desde que nunca mais escondam algo assim de mim. 3 meses depois, Carolina mandou mensagem. Apenas uma frase. Você tinha razão. Eu não mudei. E agora vou carregar isso pro resto da vida. Não respondi. Não bloqueei. Só deixei lá, lida. Sem resposta. Porque não havia mais nada a dizer. Lucas conheceu alguém 6 meses depois. Marina, professora de arte, que não fazia ideia de quanto ele ganhava quando começaram a namorar. Ela o amava pela forma como ele ria, pela forma como tratava garçons em restaurantes, pelas piadas ruins que ele contava. Fui ao casamento deles 1 ano depois. Dessa vez a igreja estava cheia. Dessa vez os votos eram verdadeiros. E dessa vez, quando me pediram para fazer discurso como padrinho, falei sobre segundas chances. Sobre como às vezes precisamos passar por pessoas erradas para reconhecer as certas. Quanto a mim, continuei construindo empresa, expandindo, crescendo. Conheci alguém também, eventualmente. Júlia, engenheira como eu, que ganhou discussão técnica comigo numa conferência e me achou interessante exatamente por isso. Não porque eu tinha dinheiro, mas porque tinha paixão pelo que fazia. Estamos juntos há 2 anos. Ela sabe toda a história da Carolina. Não julga. Apenas diz que todo mundo tem ex que serviu de lição. Carolina? Soube por aí que está trabalhando na mesma agência de publicidade. Nunca casou. Vive sozinha. Às vezes me pergunto se ela pensa naquela igreja vazia, no vestido branco, no momento em que tudo desmoronou. Espero que sim. Não por crueldade, mas porque algumas lições precisam doer para serem aprendidas. 10 anos atrás, ela me ensinou que eu não era suficiente. Hoje, olho para a vida que construí. Empresa que vale 50 milhões. Irmão feliz ao meu lado, mulher que me ama de verdade, família que confia em mim. E percebo que ela estava certa. Eu não era suficiente para ela, porque ela nunca mereceu a melhor versão de mim. E essa é a minha história. Não termina com vingança explosiva ou pedido de desculpas dramático. Termina comigo escolhendo paz, escolhendo seguir em frente. Mas não vou mentir. Naquele dia, na igreja vazia, quando vi ela de joelhos percebendo tudo que tinha perdido, senti uma satisfação silenciosa. Porque às vezes, apenas às vezes, o universo acerta as contas. E quando acerta, o silêncio fala mais alto que qualquer grito. 10 anos atrás, ela disse que eu nunca seria nada. Hoje sou tudo que ela sempre quis, mas nunca vai ter. E isso para mim é justiça suficiente. E se fosse com você? Faria igual ou diferente? Conta pra mim nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, assim você nos apoia a sempre trazer novas histórias.